Cadê, DJ? Aumenta o som. Aumenta o som, DJ. Fala, galera. Nós aqui de novo, mais uma live. Uma série de lives. 8 horas em ponto, hein? 8 da noite em ponto. Aí, o pessoal chegando. Valdeci, seja bem-vindo. Loteamento Santana. Ó, nós vamos comprar lote aqui hoje, hein? Hoje nós vamos comprar lotes de criptomoedas. Aí o Felipe, chegando aí, nosso convidado da noite. O Felipe, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, enquanto vão chegando mais pessoas. A gente está começando em ponto. E hoje essa live é bem esperada, hein, Felipe? Muitos amigos meus mandaram direct, comentaram, falando que essa eles queriam ver, ninguém quer perder, porque o assunto é atual, é um assunto muito bacana. Vamos lá, meu parceirão Rômulo Marques é o nosso convidado de amanhã, hein? O Rômulo Marques, meu amigo, diretor, sócio-diretor da Segasp Univalores. Esse é o cara, vai sortear brinde aqui amanhã, hein? Na live amanhã, o Rômulo vai falar de ter uma segunda renda. Denilce, seja bem-vinda. Kinuki, Gui. Pessoal, amanhã vai ter uma live muito legal. O Rômulo vai ensinar, né, vai falar da importância de ter mais rendas, né, não só uma segunda renda, de ter mais rendas, e vai ter sorteio de brinde, hein? Aí, vamos chegando, pessoal. Gui, Samuel, Gabi. Vamos lá, eu já vou convidar, então, o nosso convidado de hoje, que é o meu grande amigo Felipe. Ô Vini, seja bem-vindo, Samuel. Pessoal, enquanto eu vou chamando aqui o meu parceiro, aí ele aí, ó. Opa! Você hoje está tudo bem aí com você? Escutando aí, certinho? Sensacional, ótima imagem. E aí, pessoal? Som. Aí, ó. Aqui, você tá até com a cara de nerd, é só para falar de criptomoeda? Já colocou óculos? Coloquei o óculos aqui, ué. Ó o Valdir, ó o Vinícius, Samuel. A galera tá tudo entrando aí já. Show de bola. Deixa eu dar um recado aqui. Certinho, dá um recado aí. Enquanto você vai se ajeitando aí, né? Esperando seus amigos aí também entrarem. Pessoal, o Felipe Almeida, ele vai falar pra gente aqui de criptomoedas, que é a revolução tecnológica da atualidade. Ele já esteve aqui com a gente, tem uma live gravada, depois quem quiser assistir, quem quiser acompanhar aí, ele já falou sobre a história do dinheiro, como que o dinheiro começou lá nos primórdios e se tornou moeda de troca. Ele falou do valor da moeda, a relação entre países. Então é muito bacana para quem quer ser investidor entender essa questão. O que é o valor intangível que a gente tem baseado, né, lastreado em algo, Antes, então, na época das moedas, era o metal, ouro, prata, né Felipe? Então, quem quiser, essa live do Felipe está gravada aqui no meu Instagram, vai lá para ver. Por quê? Ele fala dos primórdios da evolução do dinheiro e chegando até hoje na criptomoeda, que é a grande sensação, né, Felipe? É isso aí, na última live a gente falou, né, da importância do dinheiro, da história, da economia e tudo mais, e hoje é sobre como é que vai ser o futuro do dinheiro, né? As criptomoedas estão aí para justamente revolucionar todo o sistema financeiro mundial, e aí hoje que a gente vai falar. Que bacana, meu amigo. Olha, primeiro, vamos convidar todo mundo para participar. Gente, a live só fica boa chegando aí, com vocês aqui participando com a gente. Então, faz um favor, pega o aviãozinho, já vai mandando para outras pessoas aí, para convidar outras pessoas para assistir a gente. Vamos tentar bater hoje aqui. Vamos bater um recorde aqui de gente acompanhando. Nós não somos famosos, né, igual a Karina Pereira, não, que na live dela lotava aqui 200 pessoas, né, Felipe? Mas o assunto é bom. É famosa. Então é o seguinte, o Felipe Emanuel. Almeida, galera, o Felipe é consultor aqui da WT Inteligência Financeira e ele sabe tudo de dinheiro. Ele está aqui para ajudar o pessoal também, né, a se planejar, né, Felipe?
É isso aí, a gente está aqui para justamente ajudar a pessoa a entender como é que funciona agora o novo sistema, né? Se você ficar com o sistema passado, você vai acabar perdendo não só dinheiro, mas depredando totalmente seu patrimônio ao longo prazo. E aí, como eu queria já começar, fazendo a pergunta, tanto para vocês que estão assistindo aí e para o Wendel. Se vocês fossem fazer uma viagem no tempo, daqui a 20 anos, vocês vão entrar numa máquina do tempo e daqui a 20 anos, vocês vão chegar no futuro. Então, 2041. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de meio de troca, que tipo de dinheiro vocês queriam ter? Vocês queriam ter na carteira de vocês, né? Na maleta que vocês vão levar pro futuro. Peraí. Deu pau aqui, já arrumei. Deu certinho aí? Aham, vamos lá. Aí, ó. Aí, que tipo, igual eu tava falando, né? Que tipo de dinheiro vocês gostariam de ter no futuro? Né? Qual que seria o meio de troca que vocês iriam levar? Aí quem puder estar respondendo aí, ó, o Dantas, o Lucas Menezes, o Augusto, o Gabriel. E aí, e você, André? Que tipo de moeda, que tipo de meio de troca que você levaria para o futuro? Ouro, prata, dólar, euro, criptomoeda? Que tipo de dinheiro que você levaria para o futuro? A galera podia comentar para a gente aqui. Pessoal, que moeda vocês levariam para o futuro? Aqui, ó. Ó, o meu galera Gustavo. Isso, aqui, ó, ótima dica. Pessoal mais velho ainda dá tempo de poupar. Isso mesmo, pessoal mais velho tem que se atualizar e entender o que está rolando agora. Ó, 2041, cara, 2041 tá aqui, ué, daqui 20 anos. Exato. Não, é pouco tempo. Dá para chegar lá e eu fazer uma transferência apertando um botão no seu... É instantâneo, você vai entrar na máquina do tempo e daqui 2041 você vai estar lá. Que tipo de moeda que você gostaria de ter? Como é que seria esse tipo que você acha que não perderia valor, né? Porque, tipo assim, como é que você vai levar, por exemplo, pesos bolivianos? Você não vai ter valor lá, né? Já perdeu. Então, que tipo de moeda? Dólar? Seria ouro? Seria prata? Urânio? Que meio de troca que você usaria no futuro? Ó, a galera tá falando que levaria ouro. Isso, ouro. O Bernardo falou o mais prático possível, criptomoeda. O Bernardo é inteligente, Bernardo. Moeda chinesa. O Rômulo falou ouro. Eu acho que eu iria com... O Cleiton tá falando ouro. Eu acho que eu iria com o Rômulo. O Augusto falou que é o rim. Ia levar o rim. O rim... tá custando caro o rim ultimamente. O rim é um meio de troca universal. Ele vai sempre custar caro aí, ó. O Edi falou Bitcoin, Ethereum e... O William... O Sidorex, bem que não entendi. Sido Rock 7. Na minha opinião, o euro. O euro é uma boa. Eu acho que eu levaria ouro. Eu vou com meu amigo. O Felipe também falou ouro. Então, vamos lá. Posso falar que eu levaria uma apólice de seguro de vida? É uma boa. Essa aí vale pra tudo, essa aí. Mas o exemplo do ouro, por exemplo. O Nassim Taleb, né, que é um escritor muito famoso, ele gosta de falar o seguinte: o que é o ouro? O ouro é um meio de troca universal, ele sempre foi utilizado na história. Então, 3.000 a.C., ele já era utilizado como meio de troca. Então, pelo efeito Lynch, o que é o efeito Lynch? Ele tende a utilizar, ou seja, é o seguinte: se um bem durou 5 anos, ele tende a durar mais 5 anos. Se um bem durou 10 anos, ele tende a durar mais 10 anos. E o ouro tem 3.000 anos de história, né, antes de Cristo. Ou seja, tem quase 6.000 anos de história, todo mundo, né, os maias, os incas, os astecas, os egípcios, todo mundo. Tudo usa ouro. Então, se a moeda fosse para o futuro, acho que todo mundo aqui concorda com o Silvio Santos, que fala que o ouro vale mais que o dinheiro. Por que o ouro vale mais que o dinheiro? Por causa da sua escassez. Porque o ouro tem um valor intrínseco, igual nós tínhamos falado antes. O ouro é um ativo mais confiável do planeta hoje. Não existe nada mais confiável que o ouro. Então, o que faz o ouro ser mais valioso que papel, né? Moeda, igual. Do que com moeda, que é o papel. Você tem uma nota de 50 reais, uma nota de 100 reais, é papel. Você concorda comigo? Seja em crédito, seja em número, né? Tudo é papel. Mas aí, o que faz o ouro? Isso, é um símbolo. É uma convenção social. Né? O Bruno Perini gosta de falar isso, que é uma convenção social, o dinheiro. E realmente é. Né? A gente aceita o dinheiro e tudo mais. Então, o que é o ouro? O ouro ele é um ativo universalmente aceito por todas as civilizações da história. Né? Então, se você for lá no chinês, ele vai aceitar ouro. Se você for lá na África, ele vai aceitar ouro. Então, o que é a ideia dessa didática, né? De perguntar que tipo de ativo você levaria para o futuro? Cara, eu com certeza, eu falo aqui que eu não levaria real.
porque o real está perdendo valor a cada dia que passa. Ou seja, eu não sei se vocês vão no supermercado e vê tudo mais, você já reparou que, às vezes, com R$50, antigamente, você fazia uma bela de uma compra, né? E aí, hoje, você vai fazer lá R$50 e dá uma sacola, né? O que significa isso? Significa que seu poder de compra está diminuindo. Então, com certeza, eu não levaria real. E aí você pensa, tá, e outras moedas, sei lá, do mundo subdesenvolvido, por exemplo, bolívares, algum tipo de ien, algum tipo lá do sudeste asiático, né? Dos tigres asiáticos. Também não. Sabe por que não? Porque é o seguinte, o Estado ele sempre vai inflacionar a moeda. Então, não importa que tipo de moeda que ele vai acabar inflacionando. Ele vai estar sempre perdendo dinheiro. Então, a pessoa pode perguntar, mas e o euro? Cara, como é que você sabe do euro? O euro pode estar o quê? Olha o Brexit, né? Olha o problema que está falando na Europa. Então, o problema do euro é o quê? Exatamente esse. E aí, o que você vai chegar no dólar? O dólar sim, cara, então vamos levar dólar. Tá, mas e o dólar? Ele também está perdendo valor com o tempo. Se você olhar a trajetória do dólar, ele também perde valor. Todas as moedas estatais perdem valor. Apenas o ouro, apenas metais preciosos que continuam tendo valor. E aí, igual você falou, é o ouro, ou então Augusto falou o rim, realmente, são ativos que se mantêm escassos à medida do que o tempo vai passando. O Rômulo Marques, que é o convidado de amanhã, vai falar sobre aumentar a renda, ter mais renda, né? Ele está falando que levaria a esposa dele, porque senão ele perde a metade do patrimônio. Ô, Rômulo, eu tenho que levar a minha também, senão eu vou perder tudo. É ela que paga minhas contas. Aqui. O Felipe está falando papelzinho colorido estatal vai deixar de ter valor em breve, não entendi. Isso mesmo, papelzinho colorido estatal vai deixar de ter valor em breve, porque as pessoas já não estão mais acreditando no dinheiro, né? A pessoa fala, eu tô R$50 aqui. Olha, R$50 hoje em dia, papelzinho colorido é o dinheiro do Estado. Tá, moeda, o nosso dinheiro, entendi. Isso. O Gabriel Robert colocou aqui, artigos de luxo. Muita gente levaria, por exemplo, uma obra da Mona Lisa, sei lá, o Michelangelo, né, o Donatello, alguma obra de arte, porque a obra de arte também tem valor intrínseco, né? Verdade. Sabe o que eu estou guardando aqui no guarda-roupa de casa? Que eu vou... A minha ideia é depois vender ela lá na frente. A camisa do Cruzeiro, tricampeão brasileiro, autografada por todos os jogadores. Eu acho que vai ter valor. Eu já vi um cara lá que está guardando aqueles carros antigos, ele está guardando para a aposentadoria dele, para vender. É relíquia. Aqueles Maverick. Não sei, aquela vai ter valor infinito. Um colega meu também tem, o Gustavo Luiz, ele tem uma camisa autografada pelo time do Galo quando ele foi campeão da Libertadores. Se tiver escutando, ele sabe o que eu tô falando. Muito legal isso que você está falando. Então, isso é o valor intangível das coisas, né? Mesmo as coisas que já perderam valor por ficar antiga, elas têm um valor intrínseco. E aí você deu o exemplo do supermercado, que tem inflação porque as coisas... Então, a gente usa hoje a desculpa que as coisas estão ficando mais caras. Eu posso, então, ser mais abusado e falar o seguinte, se a gente levar o pé da letra, não são as coisas que estão ficando mais caras, né? Nós estamos ficando mais pobres. Isso. A gente está perdendo valor, as coisas não estão ficando mais caras. Cada dia que passa, a indústria está produzindo mais com maneira mais eficiente, com menor custo, com maior escala. Né? Hoje em dia a gente consegue conversar aqui com 30 pessoas, 35 pessoas, 40 pessoas numa live. Isso é o quê? Tecnologia, é inovação. É a grandeza da tecnologia, né? E isso está cada vez exponencial. Porém, a gente perde poder de compra. Como é que a gente perde poder de compra? Olha, antigamente a gente ia comprar um celular, era R$800. Hoje em dia você vai comprar um celular, é R$1.600. Ou seja, em 100% o valor dele. E um salário mínimo você não consegue comprar um celular hoje em dia. Então o seu poder de compra não vale nada. Você não consegue nem um mês de trabalho, você consegue comprar um celular. Que legal. Olha que o Enison Romulo, deve ser, sei lá. O único bem que não desvaloriza é o trabalho. É isso mesmo. Sensacional. Galera, manda pergunta pra gente aqui, na live tem aí essa interrogaçãozinha aí, o balãozinho. Manda pergunta pra gente. Você quer falar mais alguma coisa ou pode soltar uma pergunta aqui já, o Felipe? Não, já pode perguntar aí. Aqui o Ed também está falando que a tendência é que os recursos mais escassos sejam mais valorizados. É exatamente isso que acontece com o ouro, né? É o ouro, a prata, tudo que é escasso, ele tende a ser valorizado com o tempo. Igual, por exemplo, como é que você imprime ouro? Imprimir de dólar é fácil. Você vai lá, liga a impressora e vrum, pronto. Você vai lá, liga a impressora do dólar, do real mais fácil ainda, né? Agora, do ouro, como é que você imprime ouro? Teve uma vez um matemático, eu esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. Ele falou o seguinte, como é que a gente vai usar a tabela periódica para escolher o metal, ou o bem, ou o ativo, que vai ser universalmente aplicável em toda a civilização da Terra?
Aí ele começou a tabela periódica lá, começou a olhar assim, vamos começar o oxigênio, começou a olhar, né, os hidrogênio e tudo mais. Ele falou assim, não, mas isso aqui não tem como você utilizar isso aqui, né? E ele é abundante, ele não é escasso, isso aqui. Aí ele começou a olhar para os metais, né? Ele falou assim, qual tipo de metal? Vamos olhar o metal líquido. Mercúrio. Aí, antigamente, né, até no mesmo Império Chinês lá, o Han, o povo lá, eles tomavam mercúrio. Mercúrio era, tipo, muito valioso. Só que, como é que você vai usar mercúrio como forma de pagamento, né? É líquido, você não consegue nem quantificar ele. E outra, agora, hoje em dia, tem muita abundância. Eles até bebiam mercúrio, achavam que era o elixir da vida, né, e tudo mais. E aí, acabava morrendo. Mas aí, acontece. O problema é que ele falou o seguinte, como é que a gente vai usar isso aqui, então? Aí ele começou a falar assim, e o ferro? Cara, o ferro, ele enferruja, né? Ele perde valor com o tempo. Aí ele começou a pensar assim, não, mas qual tipo de metal? Tem que ser metal, tem que ser sólido, ele tem que ser divisível, ele tem que ser difundido, ele tem que estar em todas as áreas e ele não pode se perder com o tempo. O metal, ele perde com o tempo. Aí eles começaram a utilizar, falaram assim, e o cobre? O cobre, na época, ele era abundante. E o cobre tem valor de mercado, né? O nosso celular, a fibra ótica, tudo é utilizado com cobre. E antigamente também era utilizado, na verdade, Napoleão valorizava mais o alumínio do que o ouro. Né? Quando os generais iam almoçar com ele lá, ele usava o alumínio. Porque o alumínio era muito valioso. Hoje em dia o alumínio serve para quê? Para embalar hambúrguer. Então, entendeu? Que não, se o Napoleão tivesse passado 200 anos para frente e chegasse hoje, ele teria o quê? Uma pilha de papel alumínio. Hoje que dia você compra no supermercado por R$6, R$2,50, você compra um lote de papel alumínio. Então, papel alumínio perdeu valor. Por quê? Papel alumínio também não é um recurso. Mas, então, o ouro, ele chegou à conclusão que o ouro é o único ativo que pode ser sólido, resistir ao efeito Linde, resistir ao excesso da inflação, resistir, porque não tem como se inflacionar ouro, né? A não ser se for Midas, né? O herói grego lá, o rei grego lá, que encostava nas coisas e tudo transformava em ouro. Né? Até mesmo no Sol, você pode chegar numa estrela, tentar fundir a estrela, você não vai conseguir tirar ouro, porque o ouro é muito, muito, muito difícil. E aí o ouro então se tornou criado por Deus. Igual eles falam, o ouro é a criação divina. Que isso, cara. Então, assim, para a gente fazer a ligação disso agora com as criptomoedas, que é o tema, né? O Jorginho até comentou aqui, ó, tem uma teoria que o homem sempre vai tentar achar moeda mundial. Atualmente usa-se o dólar. Essa moeda é escolhida pelo PIB. É isso? Também hoje em dia, eu entendi o que ele falou, porque hoje em dia o PIB, que é a maior moeda do mundo, eles pareiam a maior moeda de acordo com o PIB. Se os Estados Unidos é a maior PIB do mundo, eles vão usar o dólar. Se for depois o iene, né, vai ser o chinês lá, eles vão usar o chinês, né? Então eles pareiam a moeda de acordo com a produção do país. Boa, a perguntinha aqui do Will. Nós estamos falando do ouro e aí você vem com criptomoedas, que são a maior revolução tecnológica. Isso. Aí qual que é a ideia, então? Se o ouro ele é um ativo tão escasso, como é que a gente cria um ouro de forma acessível para todo mundo? Porque o ouro não é acessível. E aí, com o advento da tecnologia, acabou surgindo o quê? A criptomoeda. E a criptomoeda é o quê? Com o advento da tecnologia, igual eu falei, mas a matematização, né, toda a criptografia, a gente conseguiu criar um meio de acesso mundial à internet. E a gente hoje em dia consegue transferir dinheiro para qualquer lugar do planeta de forma instantânea. E isso vale mais do que o ouro. Por que vale mais do que o ouro? Porque o ouro é o quê? O ouro é um metal o quê? É um metal, beleza, né? Eu posso transferir o ouro? Posso. Ele tem valor intrínseco? Tem. As mulheres vão continuar usando o ouro para assim, né, embelezar e tudo mais? Vai. O ouro tem valor em liga metálica? Também tem. Tá, mas ele não pode ser ele é mais considerado uma reserva de valor do que um meio de troca. Ninguém vai chegar num supermercado e trocar com ouro. Agora, a criptomoeda surge ele elimina esse problema. Todo mundo pode chegar com a criptomoeda e, opa, passa aqui. Então, a criptomoeda, ela é um ouro digital, é exatamente isso. Como é que você reserva valor e ainda consegue ser um meio de troca? Né? Porque não adianta nada você ser reserva de valor se você não é meio de troca. Muito massa. Aqui, ó, a pergunta do Will vocês acreditam que daqui a alguns anos o Bitcoin irá revolucionar o meio que a gente viverá? É isso que você está falando? Mas não, ele está falando do Bitcoin, mas não é só Bitcoin, né? Criptomoedas são várias. Isso. Então, nesse sentido aí, vai revolucionar a nossa vida, o meio que a gente vive, ou já revolucionou? Não só vai revolucionar, mas já revolucionou, né? Você pode olhar lá, a Tesla está começando a usar Bitcoin como forma de pagamento.
né? A Apple vai começar. Tem a moeda do Facebook que é chamar Libra também. Eles estão começando. Então, todo o caminho da economia, né? A descentralização da economia está aceitando cada vez mais. Se você parar para pensar, o Pix, né? O TED, DOC, todo tipo de transferência eletrônica que você já faz, já é um meio de digitalização do dinheiro. Então, o que significa isso? Significa que se você está mandando dinheiro digital, você não está mandando, você está mandando real. Só que ele está lastreado justamente o quê? Quando eu mando um Pix para você, quando eu mando para vocês aí, o que vai estar? Está mandando uma ordem de valor. Essa ordem de valor está lastreada em quê? Em papel. O que seria o Bitcoin? Está lastreado em Bitcoin. É basicamente isso. Né? É igual se fala, dívida colateralizada. É tipo isso. Eu estou mandando um e-mail que vai confirmar com que se você for sacar no banco, você vai ter esse dinheiro. Né? E por isso que o Bitcoin não só vai revolucionar, mas já revolucionou. Já mudou completamente a noção que a gente tem de dinheiro. E o que é isso de fato? O que são criptomoedas? Eu até coloquei hoje no meu story, que é tipo um dinheiro da internet, né? Isso. Igual, a criptomoeda, a melhor definição que tem é justamente o ouro digital. Por quê? Igual, a gente usa, por exemplo, eu mando mensagem para vocês. Aí eu mando uma foto para vocês pegam no WhatsApp de vocês e já lá e manda para uma galera. Manda para 10 pessoas. O que aconteceu? Eu mandei uma foto e essa foto multiplicou por mais 10. Se eu mando essa foto tem valor, ou seja, se eu mando um Bitcoin e esse Bitcoin tem valor, como é que vai acontecer? Então você vai multiplicar dinheiro? Então ele não tem valor nenhum. E aí que surge então a criptografia, que é o quê? É eu mandar esse dinheiro para você e você não poder mandar para ninguém a não ser com uma única pessoa. Porque vai ter a blockchain. O que é a blockchain? É a cadeia de blocos que vão fazer o quê? É uma forma mais resumida de simplificar isso. Porque, igual eu diria na Cinta Leve, ele fala que se você não conhece alguma coisa, não significa que você não pode utilizá-la. Porque muita gente usa o Facebook, o Instagram, mas não sabe como é que ele funciona. Então, não significa que eu não sei como é que funciona o Bitcoin, então eu não vou conseguir utilizar. E, igual eles falam, né, o Bitcoin é uma forma até fácil de entender quando você começa a estudar, mas muito, muito, muito difícil de você explicar. Porque o Bitcoin é uma forma tão simples de você entender, só que quando você começa a explicar ela fica cada vez mais difícil. Você fica se enrolando e fica, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas é uma forma de você mandar alguma coisa, só que essa coisa é o quê? É uma mensagem criptografada, que onde o usuário não pode multiplicar essa mensagem. Ele não pode, ele recebeu de um, ele não pode fazer isso. Ele não pode dividir essa moeda em várias, então ele tem que ser obrigado a mandar só para um. E quando ele manda para mais de um, vai dar um erro. Porque a blockchain vai considerar assim, ó, essa emissão já foi colocada na bloco. O bloco já foi confirmado. Então você só pode... O quê? Tá carregando aí? Deu, voltou. É isso, exatamente, o Jorginho até falou que é a solução de um problema, porque não vai ter como falsificar moeda igual acontece atualmente, né? É escassez digital. O Bitcoin ele faz o quê? Ele justamente diminui essa capacidade da gente multiplicar informação, né? A gente pode mandar aqui informação para todo quanto é lado. E se a informação for escassa, cara, isso aí é uma revolução da história. Porque se você consegue informação, eu consigo mandar até mesmo voltar no tempo, né? Eu posso mandar informação para o futuro. Então, se eu consigo limitar a quantidade de informação que eu mando, que é, por exemplo, o Bitcoin, ele tem 21 milhões de unidades que ele vai ser minerado, né? Hoje em dia ele tem cerca de 18, 19 milhões de Bitcoins, que dá um valor de mercado, o market cap dele de 1 trilhão, né? Se fosse comparar, é quase 10% do valor do ouro hoje em dia. Então, significa que o quê? O Bitcoin, ele é o quê? Uma moeda que é escassa, justamente por causa da sua matematização, é o poder da criptografia. A criptografia conseguiu o quê? Fazer a escassez digital. Isso aí é a maior revolução da história. Quando a pessoa entender isso, ela fala, entendi agora, porque agora eu posso utilizar dinheiro eletrônico, transferir para qualquer pessoa do planeta e ainda receber como vai reserva de valor. E aí o mundo vai começar a ter prosperidade nunca antes visto na história. Que bacana, cara. Sua internet deu uma bugada aí, mas vamos lá. Deu uma bugada aqui mesmo. Tá dando para escutar, beleza. Aí tem uma pergunta aqui, que é seguro apostar nesse tipo de mercado, mesmo os valores da moeda oscilando? Enquanto você vai arrumando aí, eu vou comentar aqui o seguinte. Galera, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, esse assunto de criptomoedas é um dos temas que vão estar no treinamento Investidor em 30 dias, um curso online gratuito, um evento, um treinamento, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Tá todo mundo convidado, todo mundo está acompanhando nossa live aqui, ó, o link está aqui na minha bio, é só ir lá, clicar, vai fazer a inscrição, igual todo mundo já sabe aí, vai lá, deixa seus dados e você vai fazer parte do nosso grupo VIP, vai começar a receber conteúdo exclusivo e tal,
E lá eu vou ensinar o passo a passo para quem quer começar a investir. Viu, Felipe? E seus amigos aí, a galera que está a fim de começar a investir, abrir conta em corretora, eu vou ensinar tudo. Abrir conta na corretora para investir em criptomoedas, para investir no home broker, investir em ações, investir em fundos imobiliários. A gente vai ter uma aula, assim, fenomenal. O treinamento é muito bacana, então tá todo mundo convidado. Assim que sair da live aqui, vai na bio aí, já faz sua inscrição, o link tá aqui na minha bio, tá? Sua internet melhorou, aí tem essa pergunta aí. Não, ficou sensacional. Tá conseguindo ver aí ou não? Tá travando. Aí, ó, o Valdeci já cadastrou, bacana. Valeu, Valdeci, tô te esperando, hein? Valdeci, muito gente fina, cara, acompanhando todos os dias aqui, interagindo. Pessoal, então vamos lá, tá feito o convite, 5, 6 e 7 de abril vai ser um evento online gratuito para ensinar você a sair do absoluto zero e começar a investir. É seguro apostar então nesse mercado, mesmo os valores das moedas oscilando? Oscila por quê? Porque ainda é muito novo, tem especulação. Isso. Por que ele oscila? Porque tem muita gente querendo especular. Então, se a pessoa está entrando nesse mercado agora, não sabe nem o que é isso, ela vai querer colocar dinheiro agora e vai tirar daqui a 2 meses, um dia, né, vai fazer day trade, né? Então eles vão fazer swing trade, day trade, eles não vão justamente colocar dinheiro no Bitcoin para utilizar ele, né? Eles estão fazendo isso para justamente ganhar, né? Ganhar em real, dólar e tudo mais. E aí essa frase assim, ó, é seguro apostar nesse tipo de mercado, mesmo os valores das moedas oscilando? Essa tem uma frase aqui que fala o seguinte: coisas voláteis não são necessariamente arriscadas. E o inverso também é verdade. Não significa que uma coisa que é volátil, ela vai ser arriscada. Pode ser, existem várias coisas no universo que são muito voláteis, só que elas se mantêm com o preço, né? Então, a pessoa deveria se perguntar o seguinte: antes de começar a entender como é que funciona o Bitcoin, como diria Benjamin Franklin, ele fala o seguinte: você tem que estudar, você tem que saber o que é. Você não vai vender seu carro, sua casa e colocar um ativo que você nunca ouviu falar. Porque você tem, ele pode valorizar 100% em alguns meses, tá? Ela pode também cair 100%. Se você não entender o que é, você vai acabar se ferrando. Então, a ideia é o seguinte: a ideia é você sempre, igual você fala, né? Investir em conhecimento rende os melhores juros. Então, você tem que, primeiramente, investir em conhecimento. Depois você começa a fazer, agora eu entendi como é que funciona. E aí agora você vai começar a utilizar a moeda de fato, e não só especular. Quando você entra em especulação, você vai acabar, às vezes, ganhando, às vezes perdendo e tudo mais. Muito importante isso que você falou. E eu, como profissional financeiro, eu tenho que aproveitar da situação para fazer um alerta. Tem pessoas que chama viés de confirmação, né? Um comportamento. As pessoas começam a estudar criptomoedas e aprendem só isso e vai só em criptomoedas. E aí pode sim ter problema. Por quê? Porque justamente, igual você está explicando aí, a questão do risco, de oscilar, enfim, é uma sugestão que a gente dá, é uma diversificação de patrimônio, isso. Investir uma pequena parte, ainda é muito desconhecido, a gente ainda não sabe, né? Ainda tem muita coisa pela frente, por mais conhecimento que a gente tenha adquirido. Então, atualmente é preciso ter garantias mesmo reais, do mundo real, digamos assim, títulos, né, atrelados a imóveis, atrelados ao dólar, enfim. Então, assim, fica esse alerta. E outra, um alerta para quem está acompanhando a gente aqui sobre pirâmides financeiras, gente que está pegando dinheiro e te prometendo garantia. O cara pega o seu dinheiro e fala assim: não, eu te garanto que você vai ganhar 50%, 100% em tanto tempo. Mas ele chega lá, ele vai apostar aquele dinheiro, a hora que você buscar, você corre o risco de não estar lá. Tá? Porque ele está investindo dinheiro, ele pode estar pegando de outras pessoas, e isso aí vira pirâmide, vira um risco. Pirâmide. Aquele negócio, né, que a gente fala, não existe garantia de rentabilidade futura. Se o cara te garante 1% ao dia, 2% ao dia, cara, você sabe que isso aí tem rolo. Então você não vai colocar dinheiro na mão dos outros, ainda mais, né, por cima. E tem uma pergunta que você tinha falado que queria fazer, tipo, como é que adquire Bitcoin? Né, por exemplo, as pessoas falam assim: como é que eu consigo comprar Bitcoin? Tem várias formas. Do meu amigo Arthur, ele mandou para mim no direct, fez a live com a gente aqui, muito bacana, ele quer saber isso. Onde investir e como adquirir as criptomoedas. Aqui, só respondendo aqui, tudo é um risco. O Adriano colocou aqui, realmente, tudo é um risco. Qualquer tipo de investimento que você faz vai estar arriscado. Você pode investir no tesouro direto, o Brasil pode quebrar, né? Qualquer tipo de risco. Igual eles falam, uma das maiores garantias que você tem é a diversificação. Se você está diversificado, você não tem tanto perigo, né? O Vinícius falou: nunca coloque seus ovos na mesma cesta. E o Jorginho falou: todo ativo pode ser bom
A melhor empresa, pode ser a melhor empresa, pode ser um jogo ruim, ou uma empresa ruim pode retornar em vários lucros, ou dependendo, pode ter aí um problema, né? Depende da estratégia. E, vamos lá, você estava respondendo aí? Onde aí, por comprar? exemplo, como é que faz para acabar adquirindo o Bitcoin, né? Existem corretoras, né? Tem a Foxbit, tem a Binance, tem várias corretoras que você pode entrar no site mesmo e acabar adquirindo. Hoje em dia, como o mercado está muito desenvolvido, já está surgindo até ETF, né? Que é você investir em índice de Bitcoin, né? Ou criptomoedas, perdão. Aí o índice vai ser 80% de Bitcoin, 20% em Ethereum, 10% em Dash, pronto. As criptomoedas top, né? E as pessoas acham que, não, criptomoeda é só Bitcoin? Não, existem várias criptomoedas. Mas o criptomoeda, o que foi o Bitcoin? Ele surgiu com Satoshi Nakamoto. Quem que é esse cara? Ninguém sabe quem que é esse cara. Satoshi Nakamoto, ele fez o quê? Ele, em 2008, teve a crise, né? 2008 teve a crise dos fundos imobiliários lá, que deu o crash, né, na bolsa. E aí aconteceu o seguinte, ele falou assim, em relação ao governo ter emitido tanto dinheiro e causado essa crise, ele acabou desenvolvendo o código do Bitcoin e tudo mais. E ele acabou minerando durante um ano, 2009, as pessoas começaram a utilizar a rede, né? E lá para 2011, 2012, foi feita a primeira transação em Bitcoin da história, que foi o quê? Uma pessoa comprou uma pizza por 10 mil Bitcoins. Na época, era tipo 10 mil Bitcoins. Na época, era tipo, sei lá, $20, uma coisa do tipo. Hoje, se ele fosse comprar, seria 3 bilhões de dólares. É como se ele pudesse comprar uma Pizza Hut, sei lá. Foi a primeira transação e foi 10 mil Bitcoins e uma pizza. Hoje em dia, um Bitcoin está valendo 350 mil reais, 300 mil reais, eu não sei a cotação hoje. Então, o que é a ideia? Você fala assim, como é que é? Deu para entender aí? Deu? Estou só lendo as perguntas aqui, pode continuar. Aí, igual eu estava falando, existem várias outras formas. Depois do Bitcoin, como foi a primeira, né, aquele efeito também, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Como ele foi o primeiro, ele acaba sendo mais escasso, né? Ele acaba sendo, ele é o primeiro, é o percussor. Se ele é o percussor, ele tem vantagem nisso. Mas depois disso, acabou surgindo outras criptomoedas, como por exemplo o Ethereum. O Ethereum é o quê? Ela é uma forma de aumentar a velocidade do Bitcoin. Porque hoje em dia, o que é o problema do Bitcoin? É que a rede dele é muito sobrecarregada. O que é esse problema dele? É que, tipo assim, eu mando uma mensagem para vocês, eu mando, né, uma ordem de compra para você, demora 10 minutos para ser efetuado. Acaba sendo instantâneo, só que tem um poder de mineração muito, muito brutal. Tipo assim, casas, bunkers, tudo mais gerando energia para justamente minerar esse Bitcoin. E o Ethereum surgiu como essa forma de você baratear a rede, né? O uso da rede. Porque são muitas pessoas utilizando o Bitcoin e acaba o quê? Acaba sobrecarregando a rede. É igual, por exemplo, se muitas pessoas começarem a entrar nessa live aqui, às vezes vai começar a sobrecarregar o envio da live, né? E é a mesma coisa. Aí depois acabou surgindo outras Bitcoins, ainda mais. Surgiu a Dash, surgiu a Monero, surgiu a Nano, que eles falam que pode ser uma das top aí, que vai acabar sendo... Igual, tinha uma pergunta lá no início, ela fala assim, que tipo de altcoins que eu posso apostar? O que é altcoins? Altcoins é moedas que não sejam Bitcoin, né? Que não seja... Igual o Roberto Pantoja, ele fala que Bitcoin é rei, Ethereum é rainha, o resto é peão. A maioria desses outros tipos de criptomoedas geralmente é pirâmide. Geralmente a pessoa vai te oferecer algum tipo de garantia e tudo mais. É igual aquela Dogecoin. Aquilo lá é um meme do Elon Musk, né? Que ele colocou lá no Twitter e falou assim, vamos comprar essa moeda aí. Aí, né, o efeito manada, todo mundo acabou comprando, o negócio começou a subir, né? E aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Só que ela não tem valor intrínseco, porque ela não é escassa. E outra, o efeito Bitcoin, o que ele torna ele tão mágico, o Bitcoin? Ele não é só escasso, ele é descentralizado. Não tem alguém que emite o Bitcoin. Ninguém vai emitir Bitcoin, ele depende da rede, ele depende de várias pessoas que estão utilizando. Então, quanto mais pessoas estão utilizando isso, esse é o valor do Bitcoin. A pessoa chega para pensar, o que vale o Bitcoin? Qual que é o lastro do Bitcoin? Cara, qual que é o lastro da moeda hoje? Qual que é o lastro do real? Eu volto à pergunta, né? O ônus da prova é mandado para a pessoa que está falando do Bitcoin, é o viés da confirmação. O cara só vê real, só vê dólar, só vê tudo, e ele não consegue ter, não, isso aí, criptomoeda é coisa de nerd. É como tem uma frase interessante que fala assim, nunca foi tão promissor financeiramente ser um nerd dos dias de hoje. Se o cara for nerd, ele começar a investir em Bitcoin em 2015, com R$1.000, hoje ele teria 350 mil reais. Então nunca foi tão promissor você entender sobre informática e tudo mais. Igual muita gente foi resistente no início à chegada da internet, depois às redes sociais, e hoje elas estão aí fazendo parte da nossa vida, né? Aplicativo de entrega de comida, aplicativo para você chamar um táxi, que é o Uber. Enfim. Olha pra você ver o Uber. O Uber não tem uma frota. Ele é um Uber. O iFood também, ele não é dono de vários.
Ele é o iFood. O Airbnb também. Olha só, ele não tem uma rede de hotéis. Ele é o Airbnb. Ou seja, a economia está descentralizando. Ela não está tendo pessoas, empresas centrais que estão fazendo isso. Aqui o Marquezine perguntou o seguinte, daqui quantos anos, mais ou menos, a criptomoeda chegará ao seu ápice? Já foi feita uma pesquisa, eu estava vendo hoje, que é o seguinte, se o valor de mercado do dólar é de 21 trilhões em circulação, se o Bitcoin pegasse todo esse dinheiro, né, engolisse toda substituísse o dólar como valor de moeda, a gente estaria falando de um valor de compra de $1 milhão para cada Bitcoin. Porque seria o market cap dele. Então, a gente estaria falando de hoje, que está 50 mil, ele estaria um preço de 20 vezes mais. Então, a cada R$1 que você colocar, seria 20 vezes mais. Porém, lembrando que seria em dólar, tá? Então, se o dólar aumentar em relação ao real, significa que vai aumentar muito mais. Então, se o dólar está R$10, se o dólar ficar R$10 aqui em 2025, 2030, que é o que eles planejam, então significa que o Bitcoin vai estar valendo cerca de 5, 6, 8, 10 milhões de reais cada Bitcoin. Hoje em dia, perdão, hoje em dia está valendo cerca de 300 mil. Antes, 2015, estava valendo 700 mil reais. Então, se ele realmente entrar nesse nível de substituir todo o sistema financeiro, porque tem uma frase muito interessante do Paulo Coelho, que ele fala o seguinte, o Bitcoin não veio para substituir os bancos, ele veio para acabar com a reserva bancária fracionada, que é a manipulação mediante ao Estado e aos bancos que fazem com a população, de imprimir dinheiro, de soltar dinheiro sem lastro para a pessoa mais pobre. O que é isso aí que eu falei? Nós tínhamos falado antigamente, na outra live, que o Vinícius até tinha perguntado. É tipo assim, se você for tentar sacar dinheiro, se todo mundo for tentar sacar dinheiro, não vai conseguir. E aí eles fazem sacanagem. Por quê? Esse dinheiro não existe, então eles estão imprimindo dinheiro. Se todo mundo aqui, 35 pessoas tentarem sacar o dinheiro nessa live, e se, sei lá, 5 pessoas vão conseguir. É como se fosse isso. Apenas 10% da população tem, de fato, dinheiro lá dentro do banco. E aí o Bitcoin resolve esse problema. Ele vai acabar com o sistema financeiro que a gente existe hoje. Que é essa falsificação absurda de dinheiro que eles vão lá e imprimem toda hora. Muito bacana. Cara, é tanta coisa, tanto conteúdo para a gente falar aqui, é tanta dúvida, as pessoas mandando aqui. Já que o tema está sendo Bitcoin, porque Bitcoin é uma de várias criptomoedas que já existem. Eu vou combinar com a galera aqui uma coisa... que você me mandou hoje o vídeo sobre a mineração. Achei muito legal. Depois eu vou compartilhar aqui. Depois eu vou compartilhar aqui nos stories. Viu, galera? Mineração de criptomoeda. Eu não sei se vocês são muito novos, mas eu tenho uma cena aqui na minha cabeça de um filme que mostrava a Serra Pelada, que era a galera indo para lá para fazer garimpeiros, procurar ouro, e destruir a montanha, lá a serra, enfim. Então, como que a gente vê as coisas evoluindo, a tecnologia evoluindo? Opa, você está trocando a internet? Não, certinho. As coisas evoluindo tanto que agora a gente está vendo a mineração acontecer com computadores. Eu achei sensacional aquela cena. Eu vou compartilhar aqui depois para a galera ver. Tem uma pergunta interessante aqui. O Iago Alves está falando o seguinte. Você acha que o Bitcoin, né, já que nós estamos falando, ele é hoje a mais famosa das criptomoedas e a mais valorizada, pode ser barrado pelo Estado a fim de dar lugar a criptomoedas nacionais, ou seja... Isso. Vem aquela... De novo, né? Isso aí o Iago sabe muito bem. Ele colocou assim, ó, se o Estado consegue parar o Bitcoin, o único jeito de você parar o Bitcoin é acabando com toda a internet. Aí ele pode fazer isso. Né? Se ele conseguir parar com todo o Bitcoin, ele vai ter que parar com todo... Ele tem que ser um governo mundial. Em Apocalipse 13, na Bíblia fala, né, que vai ter uma única moeda só. É até assustador você pensar assim, que isso? Como é que vai ter uma única moeda só? Será que... Né? E aí eles falam, né, que como é que o Estado vai parar? Tá, os Estados Unidos vai falar, não vamos mais usar Bitcoin, beleza. Tá, a China vai usar. Tá, beleza, a China também vai bloquear. A não ser se todos os países do mundo entrarem em consenso, o que já é muito difícil, né? Eles não conseguem entrar em consenso nem com coisas mais simples, eles vão bloquear a rede. Cara, como é que eles vão bloquear a rede? Porque é criptografada, eles vão ter que impedir todo mundo de usar a internet. E teve não sei quem colocou aí, que ele colocou assim, ó, ele colocou assim, o 5G vai facilitar? Vai, exatamente. Ele vai facilitar porque vai ter mais capacidade de você usar a rede, né? A rede da internet vai facilitar. É igual eles falam, hoje em dia, o Bitcoin, criptomoedas e tudo mais, todo esse assunto aí,
para quem é nerd, né? É a pessoa que está investindo e tudo mais. Mas eles falaram assim, quando o seu Zé comprar na padaria, né, quando a dona Maria comprar do seu Zé na padaria, em Bitcoin, aí sim a gente vai estar falando em dinheiro, né? Porque até lá a gente vai estar falando em especulação, a gente vai estar falando em mercado futuro, a gente vai estar falando, por exemplo, como é que vai ser o valor do Bitcoin e tudo mais. O Vinícius acabou de colocar aqui, ó. O que se sabe sobre o dinheiro circula no mundo é um número de exatidão. Ou seja, em 2010, cerca de 95 trilhões, sendo apenas 7%. Ou seja, 97 trilhões é o valor líquido que circula no mundo inteiro. Se o Bitcoin engolir todo esse mercado, a gente está falando em números estratosféricos. Só que para ele acontecer isso, vai ter uma grande crise, vai ter uma grande revolução na história, né? Agora, nós estamos falando de criptomoedas, que já é uma evolução, já é, né, algo que está revolucionando. Uhum. E que história é essa de altcoins? Meu amigo, daqui a pouco tá descendo aqui aquele pessoal lá das máquinas, lá, os Transformers, com o Optimus Prime. Eu tô vendo isso aí, velho. Ainda bem que eu tenho uma foto com o Optimus, meu amigo, que ele é meu amigo. Sou fã, porque eles vão chegar. Altcoins, pra mim, é moeda do ciborgue lá. Do ciborgue lá. O altcoin é aquilo, né? É a tentativa de criar outro tipo de moeda. Né? Igual, por exemplo, existe, por exemplo, o ouro. O ouro é o ouro. Existe a prata é a prata. Existe o cobre, né? Então, se você for para, né, a Olimpíada é justamente essa, né? Primeiro lugar o ouro, segundo prata, terceiro cobre. Aí depois tem outros metais e tudo mais. A mesma coisa com criptomoedas. Qual que é o ouro? O ouro é o Bitcoin. Qual que seria a prata? Seria o Ether, né? Que é o Ethereum, que é a rede Ethereum, né? Que ela usa blockchain para fazer o quê? Muitas redes descentralizadas, de justiça, tudo mais. Isso vai ser muito revolucionário mais para frente, né? Sistema de governança, né? Igual eles falam, o Bitcoin não é só um dinheiro, é um sistema de governança, onde todo mundo tem que se beneficiar. Ninguém pode ficar, tipo, eu vou querer te roubar. Ué, você vai. Se você for tentar fraudar o Bitcoin, você que vai ser penalizado. Porque você não vai conseguir. Porque depende de todo mundo aceitar universalmente isso. E aí, igual eles falam, o altcoins é a tentativa de quê? Vários tipos de moeda. Talvez, tem uma teoria muito interessante que fala assim, que o Bitcoin, como ele tem algum problema de mineração, ele vai ser tipo um ouro e vai ter várias criptomoedas que vão ser lastreadas nele. Então ele vai ser a moeda de reserva, né? Enquanto vai ser todos alguns tipos de moeda, por exemplo, eu quero fazer transação internacional, aí eu vou fazer, por exemplo, com a Dash. Aí eu vou fazer com a Nano, porque a Nano é instantânea aqui na minha cidade, eu consigo fazer por crédito. O problema, como é que é o problema do Bitcoin? Como ele é só o Pix, ele é igual o Pix. O que é o Pix? Ele manda débito. Bom, se eu tenho, sei lá, R$200 em crédito, eu não consigo te mandar dinheiro. Eu tenho que ter débito. Débito é dinheiro que eu tenho. Crédito é crer, né? Vem do crer, que é latim, significa que eu creio que ele vai me pagar. Crédito. Então eu estou adiantando dinheiro. E o Bitcoin não consegue ter isso. Ele não consegue ter esse adiantamento no futuro. É igual o Pix, por exemplo. Você não consegue ter. Não vai existir, então quer dizer que quem quiser ter moeda de troca vai ter que trabalhar, vai ter que conquistar. Isso. Só que aí que existe a instituição banco, né? Que vai fazer o quê? Se os bancos adaptarem, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o seu dinheiro, né? O seu dinheiro Bitcoin, ele vai armazenar para você, né? Em hot wallets, né? Que wallet é carteira, hot é quente, ou seja, carteiras quentes, fora da internet, para não ser nunca hackeado, nunca ser criptografado. E aí, só quem faz isso é quem tem poder de compra, bancos, por exemplo. Então eles vão conseguir fazer o quê? Eles vão conseguir fazer... O que é o banco? O banco ele é um intermédio entre o cara que quer investir, que quer armazenar dinheiro, e o cara que quer pegar crédito, né? Isso que é a instituição banco. O banco ele é o intermediário. No Bitcoin vai acontecer a mesma coisa. Ele vai pegar a pessoa que tem dinheiro e vai fazer isso. Só que a vantagem do Bitcoin é que não vai deixar as pessoas terem reserva bancária fracionada. As pessoas não vão poder falsificar dinheiro. Vem cá. E, por exemplo, tem como ver quanto dinheiro você tem? Quantos Bitcoin? Não. Não? É tipo assim, ó. Isso, é tipo assim, ó. Você tem o seu e-mail, não tem? Seu e-mail? Eu consigo te mandar um e-mail, não consigo? Consegue. Isso. Se eu consigo te mandar um e-mail, você também não consegue me mandar um e-mail. Então vamos supor que eu te mando 5 satoshis, né? 5 bitcoins, vou dar um exemplo. Vou te mandar 5 bitcoins. Você estaria rico no caso, mas vamos lá. Eu te mando 5 bitcoins. E aí o que acontece? Eu mandei para você. Só que eu não tenho como acessar esses bitcoins que eu te mandei. Porque eu preciso da sua senha. E a gente fala da carteira pública. O que é a carteira pública? A carteira pública é o quê? É o seu e-mail. A carteira privada é o que a sua senha. Então, por que as pessoas perdem Bitcoin? É exatamente isso. Se você perder sua senha do e-mail, acabou.
Então, os 5 bitcoins que eu te mandei, acabou. Tinha um campeonato, né, de esportes lá, que é o povo que joga videogame, sabe? Era o prêmio era tipo $2.000, o segundo era 1.000 e o terceiro era 500. E o quarto, quinto, sexto, sétimo e até o 10º colocado era 5 bitcoins. Na época era tipo assim, sei lá, R$ 20, $20, uma coisa do tipo. Hoje, 5 bitcoins seria 1 milhão, né? Em reais, né, no caso. Então as pessoas mudaram muito o valor. Aqui, ó, o Lucas perguntou, e se essa abundância futuramente ocorrer com ouro? Exatamente. O que é o problema do ouro? O ouro é tão escasso que você não consegue transferir o ouro. Como é que eu vou te mandar o ouro daqui, ó? Toma um ouro aqui, ó. Não consigo. Agora, se eu tiver um celular, eu posso te mandar. O Bitcoin é acessível. Ele é acessível para o público que não entende sobre dinheiro. O público que não entende sobre dinheiro pode mandar. Como é que é? Tem chance do ouro desvalorizar com isso? Ele perguntou. Ele falou do ouro desvalorizar. Muito, muito difícil o ouro desvalorizar, porque o ouro tem valor intrínseco. Ele tem valor não só por fato de ser moeda. Ele tem valor por fato de ser... Por exemplo, a Beyoncé usa microfone de ouro. Então, né, não faz sentido você falar o ouro vai desvalorizar. O ouro vai continuar tendo valor porque está no nosso consciente. Né? Agora, o ouro pode perder o quê? Perder o valor de ser a moeda mundial. E o Bitcoin, se ele substituir isso, aí o valor do Bitcoin é ilimitado. O Henrique mandou aqui, ó, o que faria uma moeda, né, a que usamos, ser substituída por um meio único de troca? Já que todas as moedas, inclusive entre elas, são meios de troca, né? Seria bom, eu estou imaginando aqui o mundo, imagina, poder ir lá para os Estados Unidos, para o Japão, qualquer lugar, e ter uma... É 2 meios. A pergunta do Henrique é o seguinte, é 2 meios de você fazer uma moeda ser única. O primeiro deles é pela força, né? Eu chego lá, eu obrigo todo mundo, cunho forçado, a moeda de cunho forçado. O real, ele é forçado aqui no Brasil. Eu não posso utilizar dólar, bolívar, nem nada, nenhum outro tipo de moeda. A criptomoeda eu posso utilizar, que não sei o quê, eles nem entram como dinheiro, né? Então eles falam o seguinte, é 2 formas de você utilizar o dinheiro universalmente. O primeiro deles é a força, ou seja, você coloca, né, é o seguinte, você não pode usar, senão você vai ser preso. A segunda é o quê? É ele ser tão... Opa, caiu a caneta aqui. Ele ser tão, ele ser tão excelente como moeda que as pessoas vão começar a utilizar ele por simplesmente a praticidade. Então, se ele é tão prático, se ele é tão escasso, se ele é tão fácil de ser comercializado, o Bitcoin é fácil de ser comercializado. Eu posso mandar em instantâneo, ele é como se fosse o Pix. O Pix ele vai ajudar, na verdade, a materialização do Bitcoin. O Nis colocou aqui, explica o que são minerações e hash, que geram a inflação sobre o Bitcoin. Não existe isso. Funciona o seguinte, o que acontece? Essa mineração, exatamente, o Bitcoin ele continua tendo uma inflação. O que é a inflação do Bitcoin? A cada 10 minutos são minerados uma quantidade de Bitcoins. Só que essa quantidade diminui a cada 4 anos. A cada 4 anos que passa, o Bitcoin diminui a quantidade de mineração que eu posso minerar com esse Bitcoin. Até 2104, se eu não me engano, não vai... 140, isso mesmo. Até 2140 eu não vou poder mais minerar Bitcoins. Então, olha o problema dele. É o problema que vai se ter no futuro. Porém, as taxas de transação vão continuar existindo. Então, para você mandar dinheiro, você vai ter que pagar uma taxa de transação. Essa inflação do Bitcoin, ela é bem menor do que do ouro. O ouro é cerca de 0,5 ao ano. O do Bitcoin é menor do que o próprio ouro. Quem já acompanha aquela série lá do Febre do Ouro sabe, né? O povo vai lá e minera ouro e consegue ter mais ouro na Terra. Mas o Bitcoin é menos ainda, é mais escasso. Você não consegue gerar tanta inflação. O Henrique mandou aqui, ó, se a tecnologia for nos beneficiar no futuro, o porquê de agora as pessoas não saberem usá-la? É a mesma coisa da internet. No início ninguém usava internet. Hoje em dia todo mundo usa internet. Né? Nos anos 90, nos anos 2000, ninguém usava internet. A internet era muito difícil. Você não tinha facilidade. Por exemplo, hoje em dia o software do Instagram é muito fácil. Qualquer pessoa pode chegar lá, clicar uma fotinha e posta para milhares de pessoas. É a mesma coisa. O problema do Bitcoin é que ele ainda não é utilizado pela Dona Maria e pelo seu José na padaria. Então, quando eles começarem a utilizar isso, trocas voluntárias, ele vai explodir de valor. Então, ele ainda é uma moeda... eu recomendo vocês continuarem pesquisando cada vez mais. E eu vou até aqui, por exemplo, falar uma frase aqui interessante, que é o seguinte. O Bitcoin representa não só o futuro dos pagamentos, mas também o futuro da governança. O que significa isso? Não é só o pagamento que vai ser melhorado, vai ser o futuro da governança. As pessoas vão se autogerenciar. Então, nós estamos com moral aqui, ó. Receita Foda Geral. Chega na Receita Federal, falou que o papo tá da hora. Aqui, o Valdeci está perguntando aqui o seguinte: foi lançado agora no Brasil o Coimbi, é assim que fala?
Vocês conhecem? Eu ouvi falar disso aí. Eu não tinha ouvido falar ainda não. Eu vou ser bem sincero, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a pesquisar muito a fundo, não. Eu ouvi falar, mas não sei. É uma criptomoeda? Eu só ouvi falar mesmo, as pessoas falaram, mas eu não cheguei a pesquisar muito, não. Coimbra? O que é isso? Coimbe. Ô, Valdeci, se você topar, entra com a gente aqui. Se você quiser falar um pouquinho, manda um oi pra gente aí. Eu não ouvi falar mesmo, não. Se puder te chamar, a gente chama. O Matheus Nicolau, quanto mais aceito ele for, mais valor terá. No caso do Bitcoin, né? Quanto mais aceito ele for, mais ele terá. É por isso que hoje em dia as pessoas têm medo, porque é igual o dinheiro eletrônico. Não sei se quando lembra, as pessoas usaram cartão de crédito. Antigamente todo mundo tinha medo de usar cartão de crédito. Porque, opa, vou perder dinheiro aqui, eu vou usar só o dinheiro físico. Aí depois começou a usar cartão de crédito, depois começou a usar o Pix, daqui a pouco é um passo para a pessoa, digitalização completa do dinheiro. Tem uma frase interessante que é o seguinte: o Bitcoin fará com os bancos o que o e-mail fez com a indústria postal. Então a indústria postal ficou o quê? Para trás. Né? A indústria postal é o quê? Uma forma antiga de você transferir informação. Né? Eu tenho que mandar uma carta até chegar em você aí, vai demorar o quê? Uma semana? Ainda mais com os correios, né, tudo mais. Então, o e-mail vai lá, estala o dedo, tá na sua conta. Tá no seu e-mail, no caso, né, sua... Aqui, a Receita Federal tá perguntando o que acha da Ada Cardano. Eu não vou falar, para mim é Receita Federal. Tá? Você quer comentar? A Ada Cardano é uma moeda, né? É uma criptomoeda. Eu já ouvi falar também, mas ela não... Eu não cheguei a ver também muito dela, não. Existem milhares de criptomoedas. Cada dia que surge aparece mais uma. Essa aí eu não cheguei a ver, não. Ada Cardano. Tem uma pergunta aqui, ó, do Viana: com o tempo o Bitcoin não perderá a escassez? Você já falou, né? Não, ele não tem como perder a escassez dele por justamente ser criptografado matematicamente. Ele tem um limite. Ele não pode ser minerado a mais do que isso. Então ele vai manter o limite. Ele vai aumentar a quantidade de bitcoins. Outra coisa também. Cerca de 4 milhões de bitcoins já foram perdidos na história. 4 milhões de bitcoins já foram perdidos na história. De gente que perdeu a senha? Isso, perdeu a senha. Caramba! Não tem jeito de achar essa senha, não? Minerar a senha dele. Exatamente. Todo mundo deve ter visto aquelas notícias assim: eu perdi não sei quantos bitcoins, porque eu tinha 50 bitcoins na carteira. O cara, sei lá, tinha $1 milhão de dólares em bitcoin, perdeu tudo, porque o cara não soube utilizar. Né? Às vezes o que acontece? Nesses campeonatos assim, o cara ia lá, recebia o bitcoin, assinava a senha aqui, nem assinava, né? Recebia o bitcoin e pronto. Vai lá, rasgou o papel. Vai lá, rasgou o papel, perdeu a senha. Escolhe um amigo seu aí para dividir tela com a gente aqui, para fazer pergunta, que o tempo está acabando, dá tempo ainda de alguém entrar. A Receita Federal aí, ó. Aqui, o Vinícius está falando: por enquanto a criptomoeda é só para guardar patrimônio? Isso aí o Vinícius, ele entende bem. Ele está falando o seguinte: por enquanto, tem 3 etapas da moeda. Primeiro, ela tem que ser reserva de valor, depois ela tem que ser um meio de troca, para depois ela se tornar uma unidade monetária. O que é isso? Ela tem que ser uma reserva de valor primeiro. O valor dela tem que se perdurar durante o tempo. Para depois ela se tornar um meio de troca, né? Aí, com certeza, com o passar do tempo, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar uma unidade de compra. Aí as pessoas vão falar assim: quantos satoshis você tem? Não vou falar quantos reais você tem, vou falar quantos satoshis você tem. Ou quantos bitcoins. Mas o bitcoin vai ser tão alto que você não vai falar: eu tenho 2 bitcoins, vai ter alguns milhões. Eu convidei a Receita Federal aqui. Ele falou que não pode, não. O Cleitinho está falando da... As senhas são muito grandes. Isso, as senhas são muito grandes. E aí, Cleitinho? E são aleatórias, né? Dona Maria da padaria, esquece do Facebook. Eu sou cara. Pô, eu sou péssimo com senha. Isso mesmo. Mas aí, olha que interessante. Vai existir aplicativos, vai existir software, vai existir bancos, vai existir pessoas interessadas em resolver esse problema. Para que a Dona Maria não esqueça da senha do Bitcoin. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma senha, onde se ela esquecer, ela vai conseguir recuperar. É claro que isso vai ser, não é a ideia do Bitcoin. O Satoshi Nakamoto falava que é um dinheiro peer-to-peer, né? Pessoa a pessoa. Eu ser o meu próprio banco. Então, se eu esquecer a senha, eu rodei. Por isso que eles falam para você ter várias carteiras, né? Para você, até nisso, diversificar, né? Que a gente está falando no início. Para você não colocar tudo em uma carteira, porque vai te dar um problema na sua cabeça e você esquece. E aí, igual você fala, você tem que escrever, colocar em celular e tudo mais. Tem várias fontes.
concretar, igual o Renato Amoedo fala para você concretar no seu quarto. Colocar a chave... Por que é a chave criptografada? Ela é igual... É o mesmo sistema que o exército americano usa para lançar mísseis termonucleares. São 12 palavras que se alternam e aí você tem que... Se você criptografar eles... O que é criptografia? Sabe aquelas palavras K, X, H, L, M, 4, 5? Essa é uma forma de criptografia. Aí você criptografia ela, o que você faz? Você vai simplificar ela em 12 palavras, 7 palavras, se eu não me engano agora. E essas palavras agora vão ficar o quê? Vamos supor, você vai falar, você vai colocar seu nome, o nome do seu cachorro, e aí você vai utilizar isso como para você entrar na sua senha. Aqui, eu estou pensando uma coisa aqui, eu não sei se eu estou viajando muito, eu já liberei uma pergunta aqui, mas daqui a pouco a gente responde aqui para o Viana. Não sei se eu estou viajando muito, mas vamos lá. Se está falando de criptografia, a senha que não pode esquecer, mas vem cá, se uma pessoa descobre a minha senha, ela consegue roubar meu dinheiro? Em teoria, sim. Em teoria, sim. Então, será que a gente vai chegar... Se eu souber a sua senha... algumas corretoras de investimento, o Banco Digital, por exemplo, você já está até sabendo o que eu vou falar, né? Não combinei nada com você. Aqui, é reconhecimento facial já. Eu tive que fazer recadastramento aqui em corretora. Por íris, né? Você vai ter que fazer por dedão digital. O recadastramento foi frente, para baixo, para cima e para os dois lados. Cacete, meu, assim, pô, eles estão criptografando até do ouvido já. Então... Em teoria, eu posso realmente entrar na sua conta se eu souber a senha, ou entro na sua conta. Hoje em dia eu consigo. Então, o que as pessoas falam assim, o Bitcoin ele não é tão seguro. Ué, ele é o meio mais seguro que existe. Se você mesmo souber sua senha, se você mesmo colocar... Igual, eu acredito que no futuro as pessoas vão ter que enterrar a senha, né? Nos locais para as pessoas não esquecer. Vão ter que fazer tipo uma pirataria. A pessoa vai descobrir lá, agora olha o código QR Code. Olha a senha que está aqui. Aí... Então, parece que, eu não sei, tem alguma coisa na Bíblia que fala do número, né, lá. Isso aí, será que no futuro aí espera pra gente ter o nosso número, o nosso código, que vai chegar talvez com reconhecimento facial, né, impressão digital e tal. Inclusive, a moeda de troca vai estar representada em valor? Ou eu estou viajando demais já? Você tá no caminho certo, é isso que vai acontecer. Na verdade, o Bitcoin vai ser apenas uma reserva de valor que vai ser utilizado como forma de cotelarizar de qualquer tipo de dívida que você tiver. E vai ser mais como crédito social. E aí, isso que você falou está em Apocalipse 13:18, que fala que há conhecimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem e seu número é 666. E aí, igual aquele negócio que a gente falou em capítulo 13 também fala que vai existir apenas uma moeda, essa moeda vai ser de forma global e vai existir apenas um governo e tudo mais. A unificação. Mas esse não é o perigo do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é descentralizado. Se ele fosse centralizado, igual, por exemplo, hoje em dia que é o dólar, o que aconteceu com o dólar? O dólar se tornou a moeda mais forte do planeta. Né? É lastreada em quê? Ela não é lastreada em commodity metálica nenhum. Porque quem estuda história sabe que Richard Nixon, em 71, ele foi lá e assinou um documento falando assim, não existe mais lastro em dólar e ouro. Então o Banco Federal americano começou a imprimir localmente. E o único lastro que tem do dólar hoje são 11 porta-aviões nucleares da classe Nimitz, que mantém o poder o poder dos Estados Unidos nos 7 mares. Aí que eles mantêm esse poder. Depois eu vou fazer mais uma viagem aqui, vou dar mais uma viajada aqui, mas antes, fala pro Viana aqui, com o surgimento de novas criptomoedas e a China investindo nelas, o Bitcoin poderá desvalorizar? Eu acredito... eu acho que não. Eu acredito o seguinte, se for uma entidade central que está emitindo uma nova criptomoeda, nunca vai competir com o Bitcoin. O Bitcoin, ele é justamente a necessidade da descentralização. Ele não é emitido por ninguém, ele não é emitido por um Estado, por uma empresa, por uma pessoa, ninguém consegue emitir. Uma das pessoas que criticam o Ethereum é justamente que ele é um jovem lá de 26 anos, que ele é um cara muito inteligente, ele acabou criando a rede Ethereum. E as pessoas criticam ele porque ele meio que tem um poder do Ethereum e tudo mais. Mas essa coisa de, a China vai colocar dinheiro. Cara, a China pode fazer a moeda, mas ninguém vai confiar na China porque a China é um país ditatorial. Eu não usaria moeda chinesa, né? Se eles conseguem utilizar nosso reconhecimento facial, você vai utilizar um sistema que eles vão saber? Não tem como.
O Ed tá falando que o Estado só é bom em roubar. Aí ele me deu o gancho para minha viagem aqui, ó. Porque eu sei, Felipe, eu sei inteligente demais. A Mariana tá dando aqui os elogios. Maria Clara, perdão. Falando que você é inteligente demais. Felipe, meu Deus, parabéns. É mesmo, viu? Parabéns. Vamos dar parabéns pro Felipe, porque ele é fera mesmo. Eu tô aprendendo muito com você. Nesses dias que a gente fica aqui conversando e tal. Aí a gente começa a viajar, né? E é bacana que você ainda... Você vai lá na história, lá no passado, depois você vem pro futuro. Enfim, aqui eu viajando de novo. Você estava falando aí do número da besta, código, tá? Aqui, para pensar comigo. A moeda descentralizada, que é o caso das criptomoedas, pode ser a salvação mundial. Ou eu estou viajando demais? Pode ser a nossa salvação para não ficar nas mãos do poder, de um poder, né? De um ditador, de um Estado. Olha essa frase aqui, Wendel, do Milton Friedman. Ele fala o seguinte: eu penso que a internet é uma das maiores forças para reduzir o tamanho do governo. Uma coisa que está faltando, que em breve será desenvolvida, será apenas uma moeda eletrônica. Ou seja, a tecnologia ela serve o quê? Para reduzir o tamanho do governo. Na Primavera Árabe, né, em 2010, 2013, o pessoal usava o Facebook para fazer manifestação. Aqui mesmo no Brasil, em 2013, né, as manifestações lá dos 20 centavos que aumentou, as pessoas começaram a organizar manifestações através da internet, descentralizadamente. Ou seja, se esse poder da descentralização da internet conseguiu mudar de forma tão colossal a nossa sociedade, o que um dinheiro descentralizado pode fazer? E aí que tá... Aí você pode, simplesmente você vai acabar com o poder dos bancos, você vai acabar com o poder do Estado. Se o Bitcoin for levado a sério, se as criptomoedas, na verdade, se o sistema de blockchain, se o sistema descentralizado que as pessoas utilizam for levado a sério, cara, isso aí você pode simplesmente mudar totalmente a história. Eu concordo, porque somos nós trocando entre nós o que a gente precisar de comprar, enfim, vender. Muito bacana. Então, assim, para todo mal tem uma solução, né? Para todo mal tem um bem. Olha aqui que bacana. O Iago, por que ele está falando que a Nigéria pode ser usada como exemplo disso? Nigéria, vamos lá, Nigéria. Sabe? Fala mais aí, Iago, para nós. Não deu para pescar, não. Nigéria ou Somália? Somália não sei. Eu não tô ligado, não. Propriedade privada, o Ed está falando também. Autonomia individual, uso exclusivo dos recursos escassos. Sem o dinheiro, o Estado não sobrevive. Inclusive, diminui o poder da guerra, né? Que é o armamento bélico, que é a venda de armas, inclusive a briga por conquistas territoriais, né? Dominação. Eles falam que é o seguinte, a mãe do Estado é a guerra, né? A guerra, o Estado ele se alimenta da guerra. O economista libertário fala o seguinte, o Hoffman fala o seguinte: o Estado sobrevive da guerra. E aí, o monstro que a guerra mais cria não é morte, não é nada disso. O que a guerra mais cria é a inflação. Porque durante a guerra, o Estado tem que imprimir muito dinheiro. E quando ele imprime muito dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar mais pobreza na sociedade, mais ainda. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas pensam, não, os Estados Unidos ganhou, acabou. Cara, foi a depredação de patrimônio nunca antes vista na história. Enquanto você tinha barcos que eram produzidos para pescar, para gerar patrimônio e tudo mais, esses barcos eram utilizados para invadir a Normandia no dia 6 de julho lá. Então, ou seja, era para destruir, ou seja, destruição de capital. A guerra é o que mantém o Estado sendo cada vez mais forte, né? Porque em caso de guerra o Estado fala, agora eu vou proteger todo mundo. E aí ele vai lá e coloca o exército na rua. Ele vai lá e começa a censurar todo mundo. Então o Estado começa a crescer. E aí, olha pra você ver a dificuldade disso. Se o Estado não tem o dinheiro pelo qual ele investe na guerra, o complexo militar industrial, né? Se ele não tiver esse dinheiro, porque agora o dinheiro vai ser criptografado, né? O Pix não é criptografado. O Pix é uma invenção boa? Já existe em alguns outros países, existe, mas eles sabem tudo, o Banco Central sabe toda a transação que a gente está fazendo. Eles podem cancelar o seu CPF? Pode cancelar o seu número de celular? Pode. Agora o Bitcoin é impossível eles cancelar, a não ser se eles cancelarem toda a internet. E aí tem um debate muito interessante que fala o seguinte, Bitcoin ou ouro? Cara, eu vou falar a verdade, na minha opinião, o Bitcoin é superior ao ouro. Por que o Bitcoin é superior ao ouro? Em qualquer cenário em que o ouro é superior ao Bitcoin, seja ET, seja meteoro caindo, seja Jesus voltando, qualquer cenário que o Bitcoin que o ouro fosse superior ao Bitcoin, eu não prefiro ter ouro. Eu não sei você, eu prefiro ter uma arma, um antibiótico, comida, porque é um cenário apocalíptico.
Porque o ouro, o que você vai fazer com o ouro? O ouro eu vou colocar, sei lá, pulseira, tudo mais. Eu posso, se fica como reserva de valor, né? Às vezes, um celular, o tamanho do celular já pode ser. Você pode comprar uma casa, se tiver um celular em ouro, né? Porque a grama tá R$ 350, né? Se você tem 1 quilo, você quase tem R$ 350 mil. A mesma coisa que o Bitcoin. Mas o Bitcoin ele é infinitamente transportável, você pode utilizar ele em qualquer lugar do mundo, todas as pessoas podem aceitar, é instantâneo, eu não tenho risco do governo chegar. Por exemplo, se você tiver ouro na sua casa, em 1933, o Roosevelt, o governo americano, que é o governo assim, mais liberal do mundo, entrou na casa das pessoas e confiscaram o ouro. Você não poderia ter ouro no governo americano. Hoje em dia, no Brasil, também você não pode ter uma quantidade absurda de ouro. Vai começar a acumular ouro aí na sua casa pra você ver. Você Nem de dólar. Nem de dólar. Se não me engano, o limite para guardar dólar em casa é US$ 10.000, se não me engano. Isso. Olha só, a Receita Federal mandou aqui, vocês viram que a Nigéria baniu o Bitcoin, então é isso, aí o Ed começou... Aliás, eu entendi o que você estava falando. O Iago respondeu que as pessoas começaram a usar muito Bitcoin, mais que a moeda estatal, e chegou, aí o Estado proibiu aqui. Os políticos falaram que o Bitcoin virou quase uma moeda oficial do país, da Nigéria. Isso. Agora, Iago, e a Receita também, pode pesquisar aí quanto que está o valor do Bitcoin nesses países. Tudo que o governo tenta proibir, o preço aumenta. Qualquer coisa que você tenta, fica mais caro. Você pode olhar aqui na Nigéria, tá tipo quase US$ 100.000. Aqui no valor de mercado normal é normal. Olha pra você ver. Se o Estado tenta proibir, o que ele vai fazer? Ele vai proibir o quê? Vai falar assim, tá proibido, você não pode utilizar Bitcoin. Tá, ele tá na nuvem, ele não tá comigo. A senha tá na minha cabeça. A senha tá, sei lá, no número que eu digitei aqui. Se eu decorei essa senha, o ideal é você realmente a senha você não pode esquecer, né? Se você esquecer a senha, o problema é seu. Mas se você tá com o seu... Cara, se você tem a sua cabeça, você conseguir decorar um número de 12, 14 palavras, e se você levar isso adiante, você pode ir em qualquer lugar do planeta que você vai ter acesso ao seu Bitcoin. Essa que é a grandeza dele. Ele é intangível. É o poder da matemática. É igual eles falam. Que bacana. Banimento do Bitcoin só faz com que as pessoas migrem pro P2P, pessoas para pessoa. Aham. Isso. É isso, né, Ed? O Ed podia entrar com a gente, tá participando pra caramba aqui, ó, só pra encerrar. O Edivaldo é inteligente, entra aí, Edivaldo. Aqui, ó, a Venezuela tá altíssimo. É impossível resolver o cálculo com 12 dígitos, 86. Cara, é muito louco isso que você tá falando. Tudo isso aí é muito bacana, muito. É impossível resolver o cálculo 12 dígitos, é isso mesmo. É impossível. É isso que ele falou. O Edivaldo, ele entendeu tudo isso aqui. É impossível você descriptografar a senha dos 12 dígitos. Porque é o mesmo modelo que os Estados Unidos, que a Rússia, que a China, que todos os países que têm arsenal termonuclear utilizam para guardar o seu estoque de ogivas. É o mesmo modelo. Então, ou seja, não adianta. Como é que eu vou... eu vou hackear o Wendel. Eu vou tentar... Não, é impossível. Aí tem, né, os caras que odeiam a criptografia, que falam que tudo tem que ser dólar, tudo mais. Um ataque de computação quântica. Cara, mesmo assim, tem uma coisa no Bitcoin que, que pode ser falha, né? Que se 51% da rede for controlada por uma única pessoa, que é conhecido como ataque 51%, essa pessoa pode acabar manipulando toda a rede blockchain. Aí ela sim pode ter. Mas aí eu te falo, o poder computacional de uma pessoa ter 51% da rede é tamanho que o custo dele fazer isso não vai compensar. Significa que, por exemplo, para eu minerar o Bitcoin tem um custo. Para que eu vou ter esse custo? Olha o Edvaldo aí, ó. Opa. E aí, Ed? Esse cara é inteligente demais. Seja bem-vindo, meu amigo. Tô desarrumado, mas estamos aí, né? Cara, você tá participando pra caramba aqui. Muito bacana o conteúdo que você tá trazendo pra gente. Assim, às vezes pra mim, eu sou novo, viu, cara? Eu sou novo. Vocês aí estão só com a metade da minha idade. Mas eu me interesso muito, eu gosto muito do assunto. Entre vocês, jovens, eu imagino que é o tema do momento, né? Falar de criptomoeda, tudo isso aí que a gente está conversando hoje. Com certeza, cara. É muito importante essa temática de liberdade financeira, principalmente. Para mim é extremamente importante. Como diria um filósofo do conservadorismo clássico, a defesa de propriedade privada, ela se estende para o enriquecimento financeiro. E, principalmente, em questão de liberdades individuais. Porque em uma sociedade não é possível ser livre sem que você tenha os meios para a sua sobrevivência, né? Os meios para garantir a
a garantia de sua vida, de sua liberdade. Então, para mim é imprescindível ter acesso ao seu dinheiro, entende? Então, por isso que eu acho interessante. Tanto que eu recomendo até um livro aqui, para quem está querendo entender mais e mais ainda sobre Bitcoin, né? Se quiser avançar mais, é o livro do Fernando Uric. É Bitcoin, a moeda na era digital. É um livro É, o extremamente Fernando Luz. interessante. Com Que certeza o cara é muito bacana. inteligente. Enfim, podem prosseguir. Não, agora eu sei que vai dar aula pra nós Agora você. aqui, né, Ele Felipe? falou tudo, Ed. Ele resumiu tudo que é. Foi perfeita essa frase que ele falou. Fiquei só olhando o que ele falou. Não, eu já fiquei aqui de queixo caído. Cara, como é que é? A liberdade. Vou até anotar depois. A Eu de- vou Não, voltar anota lá. não, tem que anotar aqui, eu. É que, tipo, a defesa da propriedade privada é importante para viver em sociedade. O que seria a propriedade privada que eu defino? Seria a autonomia individual e os exclusivos sobre suas posses, né? Sobre o que é meu. A defesa disso, para mim, uma sociedade, ela é essencial porque os recursos são escassos. Isso é um axioma, isso é uma verdade. Os recursos são escassos. Como diria, Aham. eu até ia falar um filósofo que mais esqueci a frase. Enfim, vocês sabem a ideia da escassez. Isso é muito Aham. óbvio. A gente falou de valor e etc. Quer dizer, vocês falaram, né? Eu tava só ouvindo aqui. Vocês falaram disso. Então, o que surge quando os recursos são escassos é os conflitos. É o homem invejoso. A minha vida. Olha, é um investimento. Investimento de risco. Né? Eu tentar obter o que é seu. Você pode muito bem ter uma arma, ter uma pistola, uma Glock, um fuzil, um tanque, seja lá o que for. Então, para mim é imprescindível eu ter essa autonomia de utilizar meu dinheiro da forma que eu achar melhor. Por isso que eu digo, é, toda ação humana, ela ocorre a nível individual, entende? Então, eu só vou investir em algo que eu veja que o retorno financeiro seja bom. O objetivo de você é justamente trazer novas formas de você investir seu dinheiro com risco, todo investimento é de risco, mas que seja de uma forma proveitosa, né? Ter que entender o mercado, ter que Perfeito. entender os estímulos, digamos assim. Então, é isso que eu penso, tá ligado? Só vou investir em algo que eu veja que seja muito proveitoso para mim. Enfim, era isso que eu queria acrescentar. Cara, Perfeito. sensacional. Pergunta o Felipe, o Vinícius, que comentando aqui com a gente, o que que a gente fala, o que que a gente prega aqui na WT Inteligência Financeira? A pergunta que mais chega para a gente é: qual o melhor investimento nesse momento? E qual que é a resposta, Felipe? Não vou Não falar. existe melhor investimento no momento. Para cada pessoa que nem que existe. É igual o Edvaldo falou, você tem que ter a liberdade de você utilizar o seu próprio dinheiro para atingir os meios necessários, os fins necessários utilizando qualquer tipo de meio. E esse meio, no caso, como é o Bitcoin, você está sendo dono do seu próprio dinheiro. Aquela ideia de você ser dono do seu próprio dinheiro, quando o Estado inflaciona, você não é dono do seu próprio dinheiro. Né? O seu dinheiro está à mercê de honestidade de outra pessoa. E aí que surge o problema disso aí. A Receita Exato. Eu Federal já tá tenho uma marcando a frase gente muito aqui. boa. Ah, sim. Eu lembrei agora de um autor, que eu não lembro agora o nome exatamente, é um nome tão complicado, mas eu lembro que a frase ela é mais importante do que o nome do autor em si, né? Por mais que alguns digam que o autor é mais importante, eu acho a frase mais importante ainda. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu acho que estava Tá, cortando. tá. Ah, Tá dando pra ouvir. sim. Que Tá? ele fala o seguinte, o controle da produção de riqueza, ele equivale ao controle da própria vida humana. Isso justamente faz o link entre o que eu falei, né, sobre a questão da propriedade privada, recursos serem escassos, pois isso ameaça diretamente os direitos naturais, né, a vida, a liberdade. Nossa senhora. Então, é isso, cara. Nós temos que ter autonomia. Aí eu até poderia puxar para Perfeito, mano. Isso Milton aí. Friedman. Tem Milton Friedman também que fala sobre gastos, cara. E envolve justamente essa questão de por que o meu dinheiro estando comigo será gasto de forma mais eficiente do que o meu dinheiro estando em suas mãos, Felipe, por exemplo, e você gastando Aham. com o Wendel. Porque Aham. qual incentivo você terá para ser produtivo? Se você não vai Nenhum. ser dono daquele dinheiro, você não vai sofrer os riscos, entende? Essa questão de Aham. riscos, ela é importante e ela tem que estar atrelada. Porque independente de eu fazer algo bom, ou melhor, você fazer algo bom para mim ou não, tanto faz, cara. Você não vai Tanto ter faz. perda. O dinheiro Não não é vai ter perda. seu, o dinheiro é meu, pô. Pô, mano, que incentivo é esse para produzir riqueza, cara?
Então, Olha, pronto, é outra coisa também. Ah, pode falar, Ivan. não, desculpa, fui te interromper, Não, continua, achei que você desculpa, tinha não, sei. terminado. Não, só o final, só pra finalizar, o que eu queria falar é o seguinte, também me embolei aqui agora, enfim, fala aí que eu até esqueci agora. Perdão, eu te interrompi. Ah, lembrei, É não, porque lembrei. Não, eu lembrei agora, tranquilo, acontece nada demais aí. É, o que eu ia falar, mano, eu tô muito esquecido hoje, cara. É porque o nervosismo tá em live, é muita vai dar aquele. informação. Pronto, incentivo para ser produtor de riqueza, para ser uma pessoa que, por exemplo, abre um comércio, começa a vender mercadorias, calçados, etc., ele é diminuído. Ou seja, as pessoas, em vez de quererem produzir, elas vão querer receber justamente essa produção. Ou seja, você cria pagadores de impostos e recebedores de impostos. Você vai querer ser o pagador de impostos ou o recebedor? A tendência natural que você cria é justamente o consumismo, né? Aí tem um filósofo, acho que é Mises, o Hamilton Friedman. Não, o Democracia do Falhou, Hope. Pronto, Hope fala justamente do porquê nós, quando somos crianças, bebês ainda, buscamos mais o consumismo do que a produção. Nós não estamos acostumados a poupar dinheiro. Muitas pessoas pensam que é idiotice poupar dinheiro. Idiotice, na minha opinião, é você não fazer aquele dinheiro gerar mais e mais riqueza, né? Você dobrar. Como o Felipe muitas vezes já falou para mim em certas conversas pessoais, você tem que chegar em um momento da sua vida em que você vai estar produzindo dinheiro dormindo. Você vai estar dormindo e vai estar gerando mais e mais dinheiro. A sua meta tem que ser essa, na minha visão. Essa frase do Warren Buffett que ele fala assim, se você não encontrar Isso. uma forma de ganhar dinheiro dormindo, você vai morrer trabalhando. Você tem que encontrar uma forma de gerar cada vez mais renda passiva em escala. Senão e quando você é novo, quanto mais novo você é, mais você consome. Quanto mais velho você fica, mais você produz. Ou seja, você vai acumular riqueza ao longo da sua vida. Isso que o Edvaldo falou foi perfeito. Quando a gente é novo, a gente é criança, bebê, a gente só consome. Quando a gente fica cada vez mais velho, a gente vai cada vez mais produzir. E aí gera aquele turnover. Por isso que os pais cuidam dos filhos e ele tem que sustentar. Por isso que desde criança tem que ser ensinado a importância da poupança, a importância da preservação de capital, a importância de acumular riqueza para a prosperidade. Porque quanto mais a população acumular riqueza, maior vai ser o benefício de toda a sociedade. Tipo, o pobre que a gente tem aqui, né? Tipo, se comparado com o pobre dos Estados Unidos, por exemplo, lá o pobre é rico, né? Exato. Então, assim, o que o Edvaldo falou, estou no meio de dois gênios aqui, né? Porque, cara, não, vocês dois estão, assim, arrebentando. Até eu já esqueci o que eu ia falar. Mas é o seguinte, dentro disso aí que vocês estão falando, o que move, né? Ah, lembrei. A cultura, né? O que a gente ensina aqui? O que a gente ensina em planejamento financeiro? Que a geração de agora tem que mudar a estrutura, né, que a gente tem atualmente, que circula atualmente, a estrutura que a gente tem, ela tem que ser transformada por alguma geração. Exato. E dentro do planejamento financeiro, quando a gente chega lá na frente, que a gente tem uma máquina de fazer dinheiro, por exemplo, que está gerando renda para a gente, né, um patrimônio, a gente chega na parte de legado, que é deixar, o Edvaldo, o legado para a próxima geração. Isso. E é uma cultura, por exemplo, em Israel, né? Por exemplo, se o filho acumula R$1 milhão, deixar 2. Ele tem que... não, aí se ele recebe, né? Por exemplo, se eu recebo do meu pai R$1 milhão, né? Lá não é real não, mas se eu recebo R$1 milhão, só para ficar mais fácil para a galera aqui, eu sou obrigado, eu tenho um dever de fazer ele dobrar. Eu tenho que entregar para o meu herdeiro 2 milhões. E assim sucessivamente. O meu herdeiro vai ter que entregar para o herdeiro dele 4 milhões. Olha que cultura de prosperidade. E aqui a gente tem uma mentalidade da escassez, né? Que é aquilo que você falou, a pessoa está ligada no consumismo. E aí eu chamo a atenção para um outro fator, que tudo existe por causa do sistema produtivo, né? O capital. Porque se não tiver o produto, não tem fábrica.
Se não tem fábrica, não tem emprego. Se não Exato. tem emprego, então, Não tem consumo. nem consumo. Tem uma frase, Wendel, só para interromper aqui rapidão, tem uma lei de Sé que fala assim, para consumir você precisa antes produzir. É impossível você consumir algo que antes não foi produzido. É por isso que é tão importante as pessoas entenderem que antes de qualquer coisa você tem que poupar capital, acúmulo de capital, depois, com esse acúmulo de capital, né, reserva de emergência, tudo mais que a gente fala na inteligência financeira, depois disso você começar a investir, porque esse investimento vai te retornar cada vez mais dinheiro, que esse dinheiro acumulado você vai fazer o quê? Concluir em bens de capital. Esses bens de capital são o quê? Empresas, indústrias, maquinário, tecnologia. Esses bens de capital é que realmente enriquece a civilização. Então, o motor da história não é a luta de classes, igual diria Karl Marx. O motor da história é a evolução, a tecnologia e os bens de capital que a gente consegue gerar e passar para os nossos filhos, e os filhos para os netos, e assim por diante. E é enriquecimento da geração cada vez maior. É por isso que é exponencial. Por isso que Alexandre o Grande, Júlio César, nenhum desses grandes líderes na história tiveram que celular. Hoje em dia, o pobre tem acesso a muito mais riqueza, muito mais abundância, muito mais capacidade de capital de acumular riqueza do que nunca antes na história. Então a gente está vivendo um momento mais próspero de toda a humanidade e a gente agora tem esse potencial de alavancar ainda mais para as futuras gerações. Olha que reflexão. Vou passar a bola pro Ed com uma reflexão, Ed. Já que você gosta de filosofia, a gente está falando assim da maior revolução tecnológica, que são as criptomoedas, e olha onde que eu vou voltar. Imagina o homem numa floresta, que ele nasceu lá na floresta, só conviveu com o mato, toma banho de cachoeira, não escova dente, não toma banho, né? O banho de cachoeira é água caindo em cima dele. Então, ele nasceu lá, um Tarzan, sei lá, o homem das cavernas, um índio, tá? Isso aí foi um tema, assim, de uma pós-graduação que eu fiz. Aí eu chego para ele lá, né? Eu chego para ele, vejo aquele homem lá, faço contato e entrego para ele um sabonete e uma pasta de dente. O que aconteceu na vida daquele homem? Ele vai escovar dente com uma pasta de dente que ele nunca escovou na vida e ele vai tomar um banho com um sabonete. Exato. E aí, Ed? O Receita Federal colocou aqui. O cara tá me descrevendo. Ah, não. Caramba. Então... o capitalismo, né, o dinheiro, a necessidade de produção, ele nasce a partir das sensações, da experiência, do desejo, de cada vez ter experiências, contatos. Né? O Edivaldo vai saber isso aqui, não sei se ele vai falar. As trocas por si só geram riqueza. Quando você chegar para ele, igual, por exemplo, quando o português chegou aqui para o índio, entregou igual você falou, né? Às vezes um remédio, qualquer coisa, um espelho, ou um copo, uma jarra, cara, isso aí foi nunca. O índio falou assim: que isso, que doideira, toma essas terras. Porque ele tem terra, ele não tem espelho, ele não tem esses bens aí que eram avançados para ele. Então você tá o quê? Gerando riqueza para ele. Uma pasta de dente, igual você deu exemplo, cara, você parou pensando que é complicado você produzir uma pasta de dente? Cara, olha a quantidade de... Antigamente, como é que isso? Não, fala não, isso é muito mais. Pesquisa, tecnologia. Tudo. Transporte, logística. Fala aí, Ed, então, criptomoeda, para encerrar aqui, que nós já estamos com quase 1h30 de live. Ai, credo. Ô, Ed, você faz um comentário e depois o Felipe fala. Criptomoedas. Criptomoedas. É a maior revolução tecnológica da humanidade e vocês completam. Na minha opinião, ela é a segunda, ou melhor, a terceira maior invenção da humanidade. A segunda é a internet. E a primeira de todas, como no meu debate com o Fábio uma vez, eu chamo de Fábio, né, o Felipe aí, que a gente teve uma vez, a gente chegou à conclusão de que o dinheiro é a maior invenção de toda a história. De longe é a maior. A gente sair da troca de mercadorias para a troca de moedas, cara, é algo assim, é um salto incrível. E eu estive lendo, só para encerrar mais com uma reflexão, sobre valor subjetivo e objetivo. Vocês falaram de valor intrínseco, e isso me remeteu ao início. No início da criptomoeda,
o Bitcoin, no caso do Bitcoin, né? Ele tinha um valor zero. Ninguém dava valor ao Bitcoin. Ele era como se fosse o ouro no início dos tempos, onde o ouro nem sequer era uma mercadoria. O ouro era um mero metal e, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo o valor subjetivo naquilo, como adorno, como qualquer coisa para decoração. E com o passar do tempo, ele saiu de valor de mercado, desculpa, de mercadoria, para realmente uma moeda, né? Um meio de troca. Então, o Bitcoin, ele tinha valor zero. As pessoas, pô, eu acho que eu vou apostar, algumas pessoas veem por aposta, né? Falam, não, eu acho que pode ser algo interessante. Outros só iam por teste. Ah, eu tô fazendo aqui um curso de TI, eu tenho, na verdade, amigos que estavam fazendo curso de informática e falou, na época, que investiu bem pouquinho de Bitcoin. Hoje em dia não tem tanto assim, não são bilionários, milionários, mas investiram um pouquinho, por curiosidade. Falou, pô, parece ser alguma ideia boa. Não vou investir muito, porque eu posso perder, né, meu dinheiro. Mas veja só, nisso eles trocaram o real, né, que já tinha um valor, né, como o Fábio falou aí, é de cunho forçado, mas tinha valor. E eles viram mais valor em algo que não tinha um valor intrínseco de fato. Algo com valor zero. E com o passar do tempo, isso escalonou, porque eu creio que deve estar nos 60 mil dólares, fácil, né, 70 mil dólares, e o valor ficou oscilando. Então, minha reflexão é a seguinte: utilizem as criptomoedas, não só Bitcoin. Eu apoio que utilizem Nano. Aquela Dogecoin é meio fraudulenta mesmo, não confio. Então, pesquise bastante Ethereum também, parece uma ideia boa, mas pesquise, analisem gráficos. Não queiram entender o sistema de Bitcoin completo, porque é algo, cara, gigantesco, absurdo. Cara, programação por trás disso é algo muito maluco. Fiquem na compra na baixa e a venda na alta, como alguns dizem, né? E, enfim, mano, eu creio que é uma forma muito boa de você poder guardar o seu dinheiro de uma forma efetiva. Use como reserva de valor, use alguns como meio de troca. Enfim, é isso aí. Utilizem criptomoedas e sejam felizes. Sensacional, sensacional. Felipe, que aqui agora é o seguinte, agora eu passo a bola para você, mas a galera já está lançando vocês aqui, Alan, falando que o Ed vai ser ministro, tem que ser o Ed para ministro da Economia. Então vocês se decidem aí. Eu voto, eu tô a fim de formar uma chapa, um de vocês dois para presidente e o outro para ministro. Rapaz, eu votaria no Fábio. O Fábio é muito mais inteligente, cara. Deixa o Wendel o presidente, eu quero ser o Ministério da Guerra e o Edvaldo da Economia, pronto. Caramba, então tá, eu fico de presidente só para assinar, só para dar canetada. Manipulação. Manipulação. Meu amigo, completa aí você agora, Felipe. Só para encerrar aqui é o seguinte, existem 3 eras da moeda, que foi a primeira delas, foi o commodity. O que é o commodity? É ouro, prata, soja, tudo mais. A segunda era foi o quê? Foi baseada em política. O que é? É o dólar, é o euro, é o real, é o iene, é bolívar, toda essa moeda. E a terceira era, que é o quê? É baseada em matemática. Essa que é a era definitiva. É a era que vai possibilitar a civilização humana atingir o nível 2 da escala de Kardashev. É a gente conseguir cada vez mais, produzir cada vez mais riqueza, acumular mais capital, fazer mais trocas enriquecem e isso tudo mais. E aí, se fosse permitir para finalizar aqui, era o seguinte, de acordo com Roger V, ele fala que o Bitcoin é a invenção mais importante da história depois da internet. Que antes da internet só possibilitou existir por causa do dinheiro. E aí, essa frase que o Edvaldo bem complementou, ela também termina com o seguinte, que a gente entende que o Bitcoin é o sistema mais estelar e mais útil de confiança mútua já concebido. Nunca na história existiu um meio de troca tão convincente que todas as pessoas pudessem usar democraticamente, descentralizado e de acesso mútuo a todas as pessoas. E tem uma frase muito interessante que eu coloquei na última live, né, que foi o seguinte: o progresso civilizacional está correlacionado diretamente com a qualidade da moeda. A qualidade da moeda que vai definir o nosso progresso civilizacional. Que bacana, meus amigos. Tem muito a agradecer vocês pelo convite, tá? Nós já estamos a 1h30 aqui, cara. Que loucura. Esse assunto aqui, nós vamos ter que marcar outra live, tá? Aqui, o Receita Fode Geral, né? Agora brincadeiras à parte, tá falando que live sensacional, parabéns aos 3 pelo conteúdo apresentado hoje. A próxima live vocês me avisam que ele vai estar aqui
também vai entrar com a gente. Excelente. Vai ser um prazer, viu? A Maria Clara está falando que nós vamos colocar o país em ordem. Todos os dias, às 20 horas, tem live, galera. Gabi tá lembrando aqui, minha esposa, linda. Todos os dias a gente tem live, viu, Ed? Cada dia com um assunto, sim, cada dia com um profissional, com pessoas que estão buscando aprender também, clientes meus, amigos. Quem está envolvido nesse movimento, a gente criou aqui o chamado Movimento Investou. Viu, galera? Vocês que são novos, que estão interligados aí, conectados o tempo todo com as redes sociais, enfim, nos ajudar a desenvolver, a divulgar o Movimento Investou, que é um movimento para a educação financeira do nosso país. E a gente prega aqui isso que você falou, Edivaldo. As pessoas têm que investir para realizar sonhos, objetivos. Não tem o que é melhor para um, o que é melhor para outro. Aliás, não o que é bom para um é igual para o outro. Não, as pessoas têm que entender a sua vida, o seu propósito de existir, o que vai fazer ela ter sentido, e aí sim escolher o que faz bem para ela, que seja renda fixa, que seja renda variável, criptoativos, não importa, ela tem que estar bem consigo mesma. Então, quero convidar todo mundo para ir aqui na bio do meu Instagram, tem um link lá do meu site, clica lá e vai para poder fazer o cadastro para participar do meu evento Investidor em 30 Dias, um evento gratuito online, serão 3 dias, 5, 6 e 7 de abril, todos os dias com muito conteúdo sobre mercado financeiro, investimentos, como dar início a uma carteira, o que a pessoa tem que saber, principalmente nesse momento de tanta incerteza da nossa economia, de crise econômica, de pandemia, o que a gente precisa fazer para nossa vida não parar, né? E proteger o nosso dinheiro, proteger o nosso futuro. Então está todo mundo convidado e todos os dias às 20 horas, até lá para o dia 8, 9 de abril, eu vou estar aqui, cada dia com um assunto novo. Tá? Excelente. Só para finalizar aqui, com chave de ouro, a Lidiane colocou assim, conhecimento é a moeda do século. Não só do século, mas da história. E o Benjamin Franklin está super certo quando ele fala investir em conhecimento rende os melhores juros. Por isso que todo mundo está aí na live conseguir entrar aí na descrição da página do Ender para justamente a gente entender. Porque nada mais importante que você investir em conhecimento para render os melhores juros. É a melhor forma de você enriquecimento, a melhor forma de enriquecimento da história. E aqui, tem que fazer um convite para a galera também investir em conhecimento lá no seu link, da sua bio também, né? Tem um conhecimento lá também, faz seu jabá aí também, meu amigo. Dentro do link da descrição aqui mesmo, da página mesmo, tá escrito aí, ó, o do e-book. Aí quem tiver interesse aí, ter mais conhecimento sobre essa área, né, de geopolítica, de história, economia e tudo mais, né? Como é que é o futuro da humanidade que nos aguarda, como é que é a história oculta do mundo. Quem quiser entender isso, tá no link aqui da descrição. É só clicar lá e aí vai ter a página para vocês verem. Certinho. Aí, ó, a Maria Clara perguntando se você já fez propaganda do seu e-book. Estamos fazendo agora, viu, Maria Clara? Estamos fazendo agora. Galera, já vai. Geopolítica, quem quiser saber mais sobre isso, o Felipe é um crânio. O cara fez um e-book assim fenomenal. Só clicar aí no link na bio dele e adquirir o seu e-book aí, que vai valer muito a pena. Oi, Ed, quer fazer um jabá também? O que você está vendendo aí também? Como afiliado aí, ó. Como é que é? Você tem algum produto digital aí, algum evento também para você divulgar? Aproveitar aí, ó. Eu tenho o mesmo e-book na descrição, que eu sou afiliado justamente do Felipe, né? Inclusive sou ADM da página dele também. Então, quiserem comprar pelo meu link, me ajuda também. Fortalece a mim e o Felipe, né? Show de bola. Show de bola, meus amigos. Sensacional. Quero fazer mais live com vocês, tá? Um dia nós vamos marcar com a Receita Federal e com você, tá, Edvaldo? Tranquilo, tamo aí. Então. Certinho. Galera, muito obrigado mesmo. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui até agora. Pô, maior tempão aqui fazendo essa live, um assunto sensacional e a gente vai voltar mais vezes então para conversar mais sobre isso. Combinado? Certinho. Combinado. Vocês querem despedir da galera aí? Falar alguma coisa? Falou, galera. Aí, muito obrigado. Obrigado a todo mundo ter acompanhado aí. Quase 1h30 de live. Mais de 1h30, na verdade. Obrigado a todo mundo ter acompanhado aí. Boa noite para todo mundo.
Alguém mandou uma Valeu, pergunta aqui galera. pra mim. Hã? É isso aí. Alguém mandou uma pergunta aqui pra mim, eu acho. Aí sim, tamo junto, Receita Fora de Geral. Galera, um abração. Fiquem com É Deus. nóis. Abraço para sua mãe também, Cristiane Veloso, viu? Aí, ó, É minha mãe, ó. fez tudo certinho aí, ó. Criou um filhão muito bacana, super inteligente. Valeu, galera.